Olá, meus amores, Eleonora aqui com vocês e hoje eu vou fazer a revisão desse livro, a autobiografia de um yoga. Eu não tenho certeza se esse livro já está traduzido para o português. Eu vou dar uma pesquisada, mas se ele não estiver traduzido para o português, eu vou colocá-lo na minha lista de livros que eu quero traduzir para o português. Porque esse livro é realmente essencial na nossa evolução espiritual. Então, antes de eu começar, muito obrigada a todos vocês que estão apoiando o meu canal, deixando o seu gostei, subscrevendo, divulgando para a tua família, para os teus amigos. Muitíssimo obrigada. Então, quando a gente ouve falar de hindu, a religião hindu, a gente associa, diz, eles acreditam em vários deuses. Por que a gente pensa isso? É baseado em pedacinhos de informações distorcidas que a gente recebe aqui e ali. É daí que vem essa crença de que o hinduísmo é uma religião politeísta. Mas isso é uma mentira. Eles não são politeístas. Eles acreditam que existe apenas um Deus, que existe apenas um Criador, assim como o catolicismo, o cristianismo, o budismo e muitas outras religiões acredita em um único Deus, em um único Criador. Um paralelo do que são os deuses do hinduísmo, que na verdade é só uma questão de palavra. Às vezes eles chamam de santos, chamam de deuses, acho que nem tem tradução para o português, para deities. Mas um paralelo com a religião católica seria como os santos. O catolicismo tem Jesus, a família de Jesus, o pai e a mãe, e tem todos aqueles santos. Um paralelo desses deuses da Índia seria os santos da Igreja Católica. O hinduísmo, ele acredita que cada um de nós somos aspectos de Deus. Cada um de nós somos parte da consciência divina. E de vez em quando, uma grande parte dessa consciência divina, que a gente chama de super alma, tem uma encarnação aqui no planeta Terra. Uma dessas super alma que encarnou aqui na Terra, claro, foi Jesus. E no caso de Jesus, ele lembrava que ele era um com Deus, ele lembrava que ele era essa super alma, mas nem tudo que ele precisava saber, ele já sabia, ele teve que treinar, porque ele veio num corpo de terceira dimensão que tinha limitações. Então ele teve que ser inicializado para tirar todas as leis, para completamente reconectar a sua consciência com a consciência divina. O que aconteceu só no momento que ele se tornou iluminado. Que aí ele completamente entendeu as leis da física e conseguiu ter apenas amor no seu coração. Todos os pensamentos dele e emoções estavam alinhados com amor e ele conseguiu se juntar a Deus de novo. Então, o hinduísmo, é interessante que na Índia, muitos seres, muitas super almas encarnaram na Índia. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui, Krishna foi uma delas,
Shiva, Ganesh, Rama, Lakshmi e, é claro, as quatro figuras que estão aqui representadas nesse livro, os gurus que estão representados nesse livro. Então, sempre que eles vêm, e um outro também que veio o Buda. Buda também era uma super alma que veio com a missão. Indo aqui para o livro, deixa eu voltar, eu vou começar do início para cima. Quando Jesus viajou para a Índia, ele se encontrou com Babaji. Ele passou alguns meses sendo iniciado por Babaji. Babaji estava ensinando ele a como superar as limitações do corpo físico e completamente se reconectar à consciência divina. Babaji foi um ser que ele nasceu na Índia, comum, como uma criança, uma pessoa aparentemente normal, mas que veio com bastante luz, e ele conseguiu juntar a consciência dele com a consciência divina, mantendo o corpo físico. E ele fez um voto de conservar o corpo físico dele por o tempo necessário até a ascensão do planeta, que está acontecendo agora. Isso, não sei quantos anos ele tem, mas pelo menos mais de 2000 anos ele tem. Porque no tempo de Jesus, Jesus já passou um tempo aprendendo com ele. E ele foi o guru do Lahiri Mahasaya. Ele teve muitos discípulos e um dos discípulos dele foi o Lahiri Mahasaya. E o Lahiri Mahasaya, a missão dele era disseminar a técnica de Kriya Yoga para o mundo, mas começando pela Índia. Essa técnica de Kriya Yoga, ela é um processo de exercitar a respiração de uma maneira que você consegue entrar no estado de completa comunhão com Deus, através desses exercícios de respiração e meditação. Eu ainda não fiz Kriya Yoga, então não tenho muito para explicar sobre Kriya Yoga, mas está na minha lista. Quando você pensa a palavra só está vendo em inglês. Quando você pensa num monge da Índia, você imagina aquele carinha lá que passa o dia inteiro meditando numa caverna, não se preocupa muito em tomar banho, quase não come, às vezes nem come mesmo, é barbudo. Aí você pensa, esse cara tá lá só meditando, vivendo isolado da sociedade toda, vivendo só para ele mesmo, que bem que ele tá fazendo? Ele está fazendo um bem tremendo. Porque por várias horas ao dia, ou talvez o dia todo, ele está ali conectado na mesma vibração de Deus. E quando ele faz isso por horas por dia, por anos, ele ajuda a aumentar a vibração do planeta. E todos que estão no planeta se beneficiam. Então, eles estão fazendo um bem enorme para o planeta e para a humanidade. Mas nem todos resolvem ter esse tipo de vida. Por exemplo, o Lahiri Mahasaya,
Ele encontrou o guru, ele já estava depois dos 30, e ele já era casado e tinha filhos. Quando ele reencontrou o guru, que foi reiniciado em Kriya Yoga e teve aquele despertar da consciência, ele não foi lá e abandonou a família dele, não. Abandonou família, trabalho, ele não fez isso, não. Ele balanceou o trabalho, família, com a missão dele e fez um ótimo trabalho. Ele teve vários discípulos, claro, e um dos discípulos dele se tornou o discípulo do Yogananda, que foi quem trouxe o yoga aqui para os Estados Unidos. Esse nome é muito difícil, eu vou tentar, mas eu vou escrever aqui embaixo para você acompanhar. Sri Yukteswar. Eu não acho que tá nem perto, mas tudo bem. Esse guru, ele possuía um conhecimento muito vasto. Era uma alma velha, com bastante conhecimento e experiência. E ele era um tipo de um filósofo. E o Babaji pediu para ele, lendo o Bhagavad Gita, que é esse aqui. Isso aqui é como se fosse a Bíblia do hinduísmo. Alguém me deu esse livro, ainda não li, mas eu tô com a intenção de ler. Ele fazia comentários de vários textos do Bhagavad Gita. E o Babaji pediu para ele fazer um livro fazendo uma ponte entre a consciência do East, lá da Índia, daquele pessoal que vive lá no leste, com o pessoal do oeste, que aqui é dos Estados Unidos, do Brasil. Então, ele escreveu um livro, eu não sei se ele escreveu só um livro, mas o mais famoso chama Holy Science, Ciência Sagrada, onde ele faz as interpretações do Bhagavad Gita de uma maneira onde tanto pessoas do leste quanto do oeste iam se identificar com a leitura. Então, quando ele ficou sendo o guru do Yogananda, ele preparou o Yogananda para vir para os Estados Unidos e disseminar a prática de yoga, mas não só a prática de yoga, as iniciações de meditação, explicar como você se reconectar com o Deus que já existe dentro de você, porque você é Deus. Você é parte da consciência de Deus. Então, ele veio e fez um ótimo trabalho aqui. Eu ainda não estudei o Kriya Yoga, mas está na minha lista. Eu tenho certeza que nessa encarnação eu vou ser inicializada em Kriya Yoga. Depois desse livro, que está aqui, realmente eu passei a ver o pessoal da Índia, a cultura dos indianos e também os santos da Índia com uma visão completamente diferente. Quanta sabedoria e conhecimento eles possuem, dando valor ao que realmente tem valor, que é a tua comunhão com Deus e a tua comunhão com os teus irmãos e irmãs. E quando você fala irmãos e irmãs, eu estou estendendo para a humanidade inteira. Então, depois que esse livro, ele abriu a minha consciência para muita coisa. Ele expandiu a minha consciência de uma maneira, assim, tremendamente.
muitas das falsas crenças que eu tinha, elas foram abaixo e foram substituídas por verdade. E muita coisa eu consigo compreender de uma maneira muito mais simples e que me dá uma sensação de comunhão com Deus, de estar mais dentro do propósito de Deus. O que eu quero te explicar é que, por exemplo, a maioria dos santos da Índia, dos yogis, o nome deles começa ou termina com Ananda. E Ananda significa bliss, que significa felicidade, alegria, sabe, aquela alegria, simplesmente a alegria de ser. O que eu quero te explicar é que quando você está se culpando, quando você está alimentando pensamentos de vergonha, de medo, de culpa, de julgamento, todos esses pensamentos, todas essas emoções negativas, elas te afastam de Deus. Porque Deus não é associado com nenhuma dessas emoções. Deus é associado com amor para cima, 540 para cima. Amor, felicidade, alegria, paz. E nós sendo criados à semelhança de Deus, nós também somos amor, paz e felicidade. Então, toda vez que a gente escolhe o medo, escolhe alimentar essas emoções negativas, a gente se afasta de Deus. Aí você pergunta, mas qual que é o propósito da gente vir aqui, então? O propósito... deixa eu só responder uma pergunta. Aí você fala, então se Jesus, o Krishna, o Yogananda, o Babaji, eles eram simplesmente, eles são aspectos de Deus, assim como eu, mas que veio com mais luz. Por que que eu não venho com bastante luz também? Funciona assim. Isso é uma questão de evolução. Quando você é criado por Deus, você é criado um espírito, você não é criado um corpo físico. Quando o teu espírito é criado e você decide ter uma experiência separada da fonte no corpo físico, então você tem que passar por todas as etapas de evolução. Primeiro vindo como mineral, depois como vegetal, depois como animal. Aí depois que você gradua como animal, aí você vem como um ser inteligente com livre-arbítrio, que no caso da Terra, como um humano. Mas a tua primeira encarnação como humano, você só está começando a tua missão de aprendizado. Então, essa encarnação termina e você fica voltando até você completar a tua missão aqui. Imagina que que a nossa consciência, que é divina, é uma bolinha, é uma bola de luz. Mas aí quando a gente vem aqui, a gente é ensinado tanta coisa que é ao contrário do amor, aí a gente cria várias camadas em volta dessa luz. Essas camadas são as falsas crenças. Aí a gente precisa desfazer cada uma dessas falsas crenças e substituí-las com verdade. Esse livro aqui vai te ajudar a tirar um monte dessas camadas. Aí, quando você tira a última camada, aí a tua luz brilha, aí você se une com o sol de novo. Você volta para Deus. Muitos desses seres, quando eles vêm assim, eles já estavam lá de volta com Deus. Mas ok, a Terra está precisando de uma ajuda, está precisando de mais luz. Ok, então eu vou lá de novo, vou lá no corpo físico e vou ajudar a Terra. É isso que eles veem.
esses santos, esses seres evoluídos, que vem essa super alma, que vem com mais aspectos da consciência divina, eles já ascenderam de volta para Deus. E eles eles vêm aqui como voluntário, eles se oferecem para voltar aqui. Essa é a diferença. Porque alguns vêm com mais luz e outros com menos luz. Não é porque Deus ama eles mais do que ama você ou mim. Porque Deus ama a todos nós igualmente. Então, é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada por assistir até o final. E eu vou dar uma olhada se esse livro já tem a tradução dele para o português, espero que tenha. Mas se não tiver, eu vou fazer o meu possível para esse livro ser traduzido para o português o quanto antes. Muito amor e luz para você e vejo você no próximo vídeo.